130 Tweet Pop capítulo 531. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Rex olhou para a esquerda e para a direita em seu pai e sua mãe em busca de alguma pista. Mas ele só encontrou a mesma confusão que a dele. Que tipo de pergunta foi essa? Querida. Eu gosto. É doce e suave. Rex respondeu. Era simplesmente o que ele pensava sobre o néctar. Pat. Sylvester deu um tapinha na cabeça de Rex e eles estavam sentados na cadeira ao lado dele. Bom menino, essa foi a resposta certa. Se você tivesse dito que odiava mel, eu poderia ter considerado isso uma heresia. Xavier esfregou a testa embaraçosamente. Oh querido, foi tudo um erro meu. Eu não deveria ter deixado você provar isso naquela época. Sinto uma história interessante. A Rainha Trindade falou. Acredito que este jantar será um dos mais agradáveis que já tive. Xavier riu e começou a contar a todos sobre os primeiros dias após o nascimento de Sylvester. Na época em que morávamos em Desert Village, e eu não sabia de nada, costumava me sentir culpado por não estar perto dele o tempo todo por causa do trabalho. Então, uma vez dei a ele um gostinho de mel para fazê-lo feliz. Agora ele é um viciado. Pelo menos não sou viciado em pó de papoula. Mel faz bem à saúde. Sylvester defendeu seu vício. Xavier riu carinhosamente e lentamente eles deixaram o jantar. Sylvester mostrou a Rex alguns truques para tornar a comida mais saborosa, trazendo alguns de seus temperos especiais do Chunky Bank, que se sentaram sorrateiramente debaixo da mesa para pegar guloseimas. Veja, isso é o que eu chamo de molho Honeyspice Magnum. Experimente, você nunca será capaz de comer frango frito sem ele no futuro. Sylvester derramou um pouco de molho dourado no prato do menino excitado. Afinal, era o maior sonho de Rex se tornando realidade. Seu padrinho, seu ídolo, estava lhe ensinando coisas. Rex olhou para seu prato com estrelas em seus olhos azuis. Sem perder tempo, ele mergulhou o pedaço de coxa de frango frito e deu uma mordida. Uau! É doce e picante ao mesmo tempo. Eu amo isso. Rex gorjeou e começou a encher a boca com mais do saboroso deleite. Sylvester riu e serviu um pouco mais de molho e depois um novo. Este é chamado de molho peri-peri polvilho. Experimente. Sim, senhor. Rex estava animado, e mesmo que Sylvester lhe desse veneno, ele tentaria. Então ele mergulhou um pouco de carne no tempero e deu uma mordida. Oh! Picante, mas tão incrível. Rex explodiu animadamente. Pai, experimente. Isso é incrível. Você adora comida picante, não é? E odeio de manhã. Trinity zombeteiramente manteve seu lado. Mas King Gland era um homem aventureiro e provava o mesmo molho e temperos. Ele não reagiu, mas continua comendo cada vez mais. Ele claramente adorou. Por fim, o rei olhou severamente para Sylvester. Sylvester. Venda para mim. Farei disso uma especiaria comercializada globalmente. O mundo deve conhecer essa iguaria mágica. Sylvester riu. Talvez eu comecei o negócio sozinho. O empreendimento da Terra Santa no comércio de lucros lucrativos. Sim. Rex entrou na conversa. Padrinho, posso me tornar seu cetro santo depois que você se tornar o Papa? Eu serei leal e farei um juramento. Eu vou. Não. Sylvester imediatamente o rejeitou. Seu primeiro dever é para com a fé, e o segundo dever é para com o reino. Você é o único filho do rei Gland. Você deve se esforçar para se tornar um rei grande, satisfeito e cheio de recursos. Essa será a melhor coisa que você pode fazer para mim. A expressão de Rex caiu e ele olhou para baixo. Mas eu queria ir para a Terra Santa. Você ainda pode fazer isso, acrescentou Sylvester. Vou lhe mostrar pessoalmente a Terra Santa depois que a guerra acabar. Mas você tem que estudar e treinar diligentemente até então. Seja um rei respeitado, tão amado pelo povo quanto seu pai. Sylvester então olhou para o casal real. Ambos ficaram encantados ao ver Sylvester transmitindo algumas lições essenciais a Rex. Ficou claro que as palavras de Sylvester impactaram a mente do jovem príncipe mais do que a de seus pais. De qualquer forma,
Vossas Majestades, eu queria perguntar uma coisa. Sylvester desviou o assunto. Pergunta qualquer coisa, disse a Rainha Trindade. Ver um casal de grandes magos, marido e mulher, é tão raro quanto encontrar uma nova mina de cristal Solarium. Como vocês dois se conheceram e se apaixonaram? Sylvester perguntou, já que olhar para os dois o lembrava muito de si mesmo e de Diana de uma vida quase esquecida. O rei Atrox e a rainha Trinity não eram apenas fortes, mas também extremamente bonitos. Mas, ao mesmo tempo, seus personagens e atitudes estavam longe de serem semelhantes entre si. Boa! O rei Atrox rugiu e segurou a mão de sua esposa. Bem, a história é bastante interessante. Veja, Trinity e eu somos amantes desde que éramos crianças. Eu tinha 13 anos e ela 16 quando nos conhecemos. Nós dois éramos considerados os maiores talentos do reino naquela época, quando meu pai era o governante, e o pai de Trinity era o governador das províncias. Nossos pais decidiram que era melhor treinarmos juntos no Castelo Real com os melhores instrutores. No começo, éramos rivais, depois amigos e, finalmente, amantes. No entanto, quando ela completou 18 anos, seu pai pediu um torneio de casamento para que ela escolha um marido para si mesma. Ela assentiu, lembrando-se dos acontecimentos ocorridos há mais de 2 séculos. Ainda me lembro vividamente da ansiedade em meu coração naquele dia. Mas então, meu querido Atrox aqui apresentou um plano. O rei Atrox riu, olhando nos olhos de Trinity, claramente ainda tão apaixonado por ela quanto no dia em que se apaixonaram. Oh, eu tinha que fazer. Então, o torneio começou, e homens de todo o reino das terras altas vieram. Eles deveriam competir uns contra os outros e realizar feitos espetaculares na tentativa de impressionar Trinity. Foi um grande evento, e no final, houve duelos. Eu também participei, mas me mantive envolto em mantos pesados e com o rosto coberto. Concluí facilmente todas as tarefas e enfrentei meus adversários nos duelos. Derrotei-os um após o outro, e você ganhou. Rex interrompeu animadamente. Você venceu e mamãe escolheu você? O rei Atrox riu, balançando a cabeça. Oh, não, não, meu filho. Eu era apenas um garoto de 15 anos, e meus oponentes no final dos duelos eram homens de 100 anos de Ashizard, ou Goldenknight. Perdi contra um dos eles e, finalmente, a decisão recaiu sobre Trinity para escolher. A rainha Trinity zombou naquele momento. Meu pai queria que eu escolhesse o vencedor dos duelos, um arquimago de 150 anos, filho de algum comerciante rico. É? Sylvester perguntou, sabendo que a reviravolta estava chegando. Ela sorriu. Eu escolhi o garoto de 15 anos, fortemente vestido e com o rosto coberto. Afinal, a escolha era minha. Acho que você deveria dar uma olhada o drama que se desenrolou depois disso. Rei Atrox latiu. Seu pai ficou furioso, totalmente ciente de que o torneio foi fraudado. Ele anulou o torneio de casamento e mandou embora todos os convidados irritados. Então nos arrastou para o Palácio Real para enfrentar a repreensão de meu pai. Espere. Sylvester o interrompeu. Você era o príncipe. Qualquer pai teria colocado o tapete vermelho para você se casar com a filha deles. O que fez seus pais negarem a união entre as duas pessoas mais talentosas do reino? O rei Atrox suspirou. Superstições. Nossos pais foram informados por algum idiota, perdoe minha linguagem, cardeal, que eu só posso me casar com uma mulher mais jovem do que eu, e ela só pode se casar com um homem mais velho do que ela. Sylvester franziu o senho, mas entendeu a raiva do rei. Espero que o cardeal esteja morto agora. Ele morreu em um acidente. O rei Atrox respondeu e continuou. Nossos pais então decidiram nos trancar nos castelos até que eu me casasse com alguém depois de completar 18 anos. Deixe-me adivinhar. Você fugiu? Sylvester adivinhou. E muito mais. King Gland gostou muito da história. Eu escapei do Castelo Real e ajudei Trinity a fugir do castelo de sua família. Então fugimos e vivemos escondidos por 2 anos, sempre fugindo. Foi a melhor época de nossas vidas.
Lutamos contra monstros vis, bloodlings, corruptos homens santos, piratas, ladrões e qualquer coisa que possa nos ajudar a crescer. Depois que fiz 18 anos, decidimos que era hora de voltar para casa, como marido e mulher. No entanto, o casamento não poderia ser oficializado sem um selo real, então arquitetamos um plano. Como éramos muito mais fortes, Trinity e eu sequestramos mais de uma dúzia de senhores de toda a Irlanda e abertamente ameaçou matá-los se nosso casamento não fosse oficializado. Matamos alguns corruptos para assustá-los e, em pouco tempo, nossos pais assinaram o decreto e oficializaram nosso casamento. Com isso, libertamos os presos. Trinity segurou afetuosamente a mão do marido com mais força. Mas não previmos as consequências que se seguiriam às nossas ações. Anos se passaram e toda a nobreza de Glan protestou e exigiu dinheiro como compensação pela bagunça que criamos. Na verdade, eles queriam dinheiro por causa de sua colheita medíocre e baixa arrecadação de impostos. Sir Doloren assentiu. Lembro-me vagamente do incidente. Deve ter sido difícil de resolver. De jeito nenhum, respondeu o rei Gland. Meu pai e o pai de Trinity tiveram uma grande ideia e decidiram abolir a maior parte da nobreza hereditária e mudaram o sistema para administração baseada no mérito. Os nobres que estavam conosco mantiveram suas terras e títulos. Aqueles que foram contra isso foram erradicados completamente. Sylvester suspirou quando a atmosfera da história de repente ficou intensa. Ele estava honestamente muito absorto em sua história de amor, uma vez que o lembrou de seu tempo com Diana. Mas então a palavra sobre a maldição se espalhou, acrescentou Trinity, com os olhos olhando para baixo com tristeza. Anos se passaram e, no entanto, Atrox e eu não conseguimos conceber um filho. Eventualmente, os avisos daquele cardeal vieram nos assombrar. Nossos pais nos culparam até o último suspiro. Pensávamos que tínhamos arruinado nossa linhagem por não atender às suas palavras. Baque. O rei Gland de repente bateu com a mão na mesa e se levantou. A rainha também se levantou ao lado dele. Ambos mantiveram as mãos fechadas. Sylvester. Não, Lord Bard. O rei Atrox e Gland falou, o cheiro de adoração, respeito, esperança e amor emanando dele. Nossas vidas eram miseráveis. As paredes deste castelo pareciam sombrias e escuras, não importa quantas cortinas e luzes brilhantes adicionássemos. Nossos corações pareciam frios mesmo quando o sol queimava as terras. Vimos nossas vidas indo para as ruínas e morrendo nos planos futuros. Mas então, você entrou em nossas vidas. A rainha Trinity falou amorosamente como uma mãe, mas cheia de adoração e todas as emoções positivas que se possa imaginar. Por sua causa, a maldição foi quebrada. Para uma nova era deliciosa, nosso reino foi despertado. Sua santidade. O rei e a rainha de Gland curvaram suas cabeças em reverência e respeito enquanto falavam em uníssono. Por nos abençoar com a chance de experimentar a paternidade, estamos em dívida para sempre. Por nos dar esta nova vida, estamos em dívida para sempre. Sylvester se levantou, aceitando sua gratidão com o coração um tanto pesado. Para tal vida, eu não estava predestinado. Fico feliz que essas duas bênçãos tenham sido criadas. Não há necessidade de se sentir em dívida, Sua Majestade. Sylvester usou a magia de luz da palma da mão para fazê-los sentir calor e levantar a cabeça. Vamos nos alegrar juntos por termos superado a tragédia. Nenhuma palavra foi necessária para declarar o fim do jantar. Assim, Sylvester decidiu iniciar uma reunião séria sobre a guerra e os mistérios da igreja. Eu acredito que devemos ir para o seu solar, Sua Majestade, de fato. King Glan olhou para Rex. Vá para o seu quarto e descanse. Mas eu quero falar sério também. Sylvester deu um tapinha no ombro do menino. Rex, há coisas que podem te matar apenas por conhecê-las. A menos que você seja forte o suficiente para proteger a si mesmo e ao reino, não se envolve em nada sério, como hoje. Atendendo às palavras de seu ídolo, Rex assentiu desanimado. Entendido, padrinho. Vamos. King Glan liderou o caminho. Bater. Bater. No entanto,
Um cavaleiro real apareceu logo que eles deixaram o refeitório. Sua Majestade. Lord Einar de Blackheart chegou. King Glan olhou para Sylvester em busca de uma resposta. Deixe-o se juntar a nós. Tenho uma surpresa para ele. Twitch Pop capítulo 532. Rapidamente, todos se reuniram no solar de King Gland. Junto com o recém-chegado Einar, o curandeiro Hendrix e sua esposa Elficline também se juntaram, já que seus destinos estavam ligados à vitória de Sylvester. Que a santa luz nos ilumine. Lord Einar entrou no solar do rei e saudou Sylvester. Posso ver que os dias que virão serão muito mais brilhantes com seu retorno, Lord Bard. Sylvester assentiu e deu um abraço fraterno no homem. Tenho algo para você, Lord Einar. Uma certa princesa me deu. Sylvester tirou um medalhão do bolso e o balançou diante do grande mago que parou o tempo. Ela está segura e voltará para casa em breve. Lord Einar rapidamente pegou o medalhão e olhou para ele atentamente. Ele o reconheceu facilmente, um pertencente à princesa Zelena. Ele quase chorou se não fosse pelo coração endurecido que havia forjado depois de anos de miséria. Isso. Como ela sobreviveu todos esses anos. Ela é saudável. Pela vontade de Solis, nós nos encontramos quando capturados pelos canibais do deserto. Desde então, eu a treinei em várias habilidades, e ela se tornou uma garota boa e forte. Não se preocupe, Lord Einar. O futuro de o reino de Blackheart está em boas mãos. Mas prefiro mantê-la sob minha proteção até o fim desta guerra santa. Sylvester respondeu, mostrando o máximo de preocupação em suas palavras. Não havia razão para Lord Einar ir contra Sylvester. O homem ficou parado com a cabeça erguida por causa de Lord Bard. Na verdade, ele confiava cegamente em Sylvester. Entendido, Lord Bard. É para o melhor. Mas posso saber por que fui chamado? Você disse que era urgente e fiz o possível para chegar o mais cedo possível. Lord Einar perguntou, um pouco sem fôlego. Sylvester assentiu e olhou ao redor. Ele rapidamente foi até as portas e janelas ao redor da sala e colocou pequenas runas antigas nelas que ninguém entendeu. Era para garantir que as palavras dentro daquela sala não chegassem a ouvidos curiosos. Nesta sala, vocês estão entre aqueles em quem mais confio. Então, vou revelar a vocês algumas das minhas dúvidas e fatos que encontrei ao longo de minhas viagens. Em primeiro lugar, fomos traídos na Terra Santa, não por Niel Grey, mas sim por Saint Scepter. Ele é responsável pela maior parte da loucura que se espalha pelas terras agora. Sylvester divulgou, deixando cair o nome do homem. Naquele momento, todas as pessoas na sala olharam para a esquerda e para a direita, com os olhos arregalados ao se lembrarem de São Cetro, como se uma fechadura fosse aberta e suas cabeças fossem inundadas com memórias. Eu sei, Saint Scepter tem uma habilidade estranha que torna difícil percebê-lo, a menos que seu nome seja falado ou ele esteja diante de você. Ele até enganou o Inquisidor Grão Senhor e os outros com isso. Sylvester os instruiu, tentando ser o mais rápido possível. Então, você está dizendo que nosso inimigo é o segundo homem mais poderoso do reino? Perguntou o rei Gland. O primeiro mais poderoso. Sylvester deixou escapar o contrário. Meu amigo, Gabriel, estudou na Terra Santa nos últimos anos e encontrou uma ocorrência estranha. Os nomes dos papas e cetros de São foram adulterados. Sylvester revelou o mistério dos nomes adulterados para eles. Ele não disse a eles quem eles eram ou que eles vieram de um mundo diferente, mas os alertou que toda a história registrada ou conhecida da Terra Santa pode ser falha ou, pior, propositalmente criada de tal maneira para um desconhecido motivo oculto. Portanto, não estamos lidando apenas com o cetro de São, mas talvez com uma conspiração de milênios com um objetivo desconhecido, revelou Sylvester, lançando um olhar sombrio no rosto de todos. Estamos lutando contra um fantasma neste momento, então espero que todos vocês possam mudar sua visão sobre esta guerra. Não se trata apenas de me tornar o Papa e retomar a Terra Santa. Trata-se de acabar com esse demônio oculto e isso está guiando nossa realidade. Sir Doloren sabia que havia algo errado com Saint Scepter, mas o que Sylvester disse tornou tudo muito pior.
Como planeja lidar com ele, Lord Bard? Não podemos, ainda não. São Cetro é provavelmente um mago supremo, na melhor das hipóteses. Tenho 15 grandes magos no total. Todos nós morreríamos indo contra ele, mas eu tenho um trunfo no norte, além do Montanhas Frias, mas não sei se ele voltará. Além disso, temos outra coisa com que nos preocupar que vai além desta conspiração e do cetro de São Rostos caiu com essa revelação. O que poderia ser pior do que saber que sua fé foi manipulada por alguns homens maus ao longo da história? Eu conheci o primeiro Papa. Sylvester recomeçou, chocando a todos ainda mais. Aconteceu quando cheguei ao templo escondido no deserto divino. Ele não morreu, mas ascendeu a outro reino. No entanto, sua morte ocorreu por causa do orbe da pureza, que ele acredita ter sido colocado por alguma entidade desconhecida. Seu corpo morreu enquanto abrigava a orbe para acabar com seus efeitos nas terras vizinhas. Ao fazer isso, ele ascendeu. Ele me iluminou sobre a existência de um mundo além dos últimos 5.000 anos. Costumava ver outras religiões abrangendo dezenas de milhares de anos. Mas o estranho é que eu conheci um elfo e ele me revelou que todos os seus anciãos haviam morrido misteriosamente há 4.000 anos. Todos esses anciões eram seres que conheciam o mundo antes do estabelecimento da fé de Solis. Quando Sylvester revelou tanto, certamente haveria dúvidas sobre a própria fé. As mentes de todos lutavam para entender tudo o que Sylvester estava dizendo. Então, a fé é mesmo real? Perguntou a rainha Trinity. Sim, Solis é real. Eu o conheci quando ele me salvou dos canibais. Ele me ordenou e me mostrou o caminho e meu destino. Quero que todos vocês saibam que estamos do lado certo da história. Todo o reino florescerá enquanto vencermos, incluindo aqueles além do mar. Sylvester concluiu, pelo menos pondo fim às suas dúvidas. No entanto, nem todas as perguntas puderam ser respondidas, pois o próprio Sylvester permaneceu inconsciente. Isso é muito para digerir, disse Lord Einar. O que você disse faz sentido se pensarmos profundamente sobre isso, mas, ao mesmo tempo, me dá medo. Não temos ideia do que estamos enfrentando. De acordo com você, estamos enfrentando criaturas além do nosso nível de compreensão. É por isso que devemos dar o nosso melhor e nos unir. Sylvester tentou motivá-los. Acredito que nasci por uma razão, e você também. Estamos todos destinados a um destino que foi escrito antes mesmo de nosso nascimento. Portanto, tudo o que podemos fazer é permanecer fiéis a nós mesmos e continuar a viver em retidão, lutar pelo que é certo. King Gland se acomodou em sua cadeira e esfregou o rosto. Quero deixar um mundo livre dessa loucura para meu filho. O curandeiro Hendrix cerrou o punho e sua longa barba branca tremulou. Sempre tive a sensação de que havia algo estranho na Terra Santa. Agora sei por quê. Lord Bard, você tem meu apoio. Se fizer isso, faremos até o fim. Sylvester assentiu com apreço. Obrigado. Acredito que todos nós temos muito o que pensar esta noite, então vamos nos encontrar novamente pela manhã. Se você tiver alguma ideia, ficarei feliz em ouvi-la. Vamos terminar esta reunião então. O rei Glan levantou-se. Vou discutir isso com Trinity. Sylvester expressou sua gratidão. Mãe e Sir Doloren, vocês dois devem descansar também. Tenho algo para discutir com Lady Elaine agora. Você pode usar meu solar para isso. King Gland disse e saiu com sua esposa. Depois disso, Lord Einar fez o mesmo. No final, Sir Doloren e Xavier se despediram. Acho que você deveria dar uma olhada no entanto. Heller Hendrix não foi porque Elaine era sua esposa, e ele sempre se preocupou com ela devido à sua herança élfica. O que você quer dela? Perguntou o curandeiro Hendrix. Sylvester riu um pouco. Calma, Hendrix. Não sou nenhum ladrão de esposas. Como se você pudesse fazer isso? Hendrix zombou e cruzou os braços. Eu não vou sair desta sala. Fale sobre o que você quiser bem na minha frente. Sylvester sabia que Hendrix não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de ele cortejá-la. O homem simplesmente amava profundamente sua esposa e se preocupava demais com a segurança dela. Além disso, considerando que Sylvester só a tinha encontrado uma vez antes,
Não fazia sentido eles falarem sozinhos. Mutar. Sylvester começou. As vidas de Ladieline e da pequena Dalian estão ligadas à minha. Se eu cair, todos nós cairemos. Hendrix assentiu. Foi uma triste realidade. Sylvester aproximou-se dela e falou em língua élfica. O que você quis dizer com as palavras que disse a Sir Doloren? Por que você disse que tem pena de mim por causa dos meus olhos? Elaine respondeu na língua élfica também. Porque eu pensei sobre isso por anos. A primeira vez que nos encontramos, eu fui instantaneamente atraído por você. Mas não era uma atração sexual ou física. Era como se minha alma me dissesse para estar perto de você. Eu me senti seguro perto de você. Eu nunca senti tal sentimento de qualquer outro elfo na minha vida. Tentei pensar e, eventualmente, lembrei-me das velhas histórias de Elfia, que nossos anciãos costumavam nos contar quando éramos jovens. Essas eram histórias de uma princesa nascida com olhos dourados que cresceu e se tornou mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Mas os mesmos olhos dourados foram cobiçados por um demônio maligno, e ela pereceu lutando contra ele. A história tem variações, onde o protagonista às vezes se torna um príncipe, um rei ou uma rainha, mas no final, todos eles morrem, todos eles tiveram olhos dourados. É um velho ditado entre os elfos. Seus olhos, tenho pena de você. Dizemos sempre que queremos alertar alguém sobre um risco de vida. É usado com tanta frequência que o significado se perde, mas quando você o combina com olhos dourados e sangue élfico, torna-se um conto assustador. As sobrancelhas de Sylvester se ergueram ao assimilar a informação. Essa história poderia ser sobre Remira. Deusa Mãe. Elaine exclamou. Por que você pensa isso? Será muito se eu disser que ela falou comigo? Me chamou de seu renascimento? Sylvester perguntou a ela. Baque. Elaine de repente tropeçou para trás e colidiu com o peito de Hendrix. E então, tudo faria sentido. Sua força, seus olhos, suas canções, a atração que eu sentia. Sim. Sylvester cheirou as emoções de ambos. Ele sentiu extrema adoração de Elaine e confusão de Hendrix, mas não houve hostilidade. Elaine, você pode me ensinar magia élfica? Sim. Eu ficaria honrado, Sua Santidade. Ela deixou escapar, quase fanaticamente. Não, ela não vai. De repente, Hendrix interrompeu e rapidamente colocou a mão na boca de Elaine antes que ela pudesse protestar. Eu não vou permitir que ela te ensine até que você nos diga quem é seu pai. Pelo que sabemos, pode ser uma facção inimiga dos elfos, desesperada para matar a tribo de Elaine. Sylvester olhou para o rosto de Elaine para ver qual seria sua reação emocional. Ele não temia os dois. Se algo acontecesse, havia maneiras de lidar com eles, embora ele esperasse desesperadamente que nunca acontecesse, já que gostava deles. Meu pai é o rei Ratagun Sheik Eldaron. Ele revelou sem qualquer suspense. Baque. Elaine caiu de joelhos, com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Os cheiros que vinham dela iam além do fanatismo religioso. Ó minha santa mãe! Presto homenagem. Twitch Pop capítulo 533 Hendrix apenas piscou os olhos em pura confusão e choque. Como? Quando? Mas Elaine estava em êxtase. Sangue real. Eles estão mais próximos da linhagem da deusa. Tudo está conectado. Quando Mãe Xavia foi para lá? E o rei dos elfos não é casado? Não faz sentido. Hendrix questionou, ainda sem acreditar. Não. Elaine interveio. Querido, faz todo sentido. Sua Santidade nasceu para herdar a vontade da deusa mãe. Sylvester não deu mais detalhes sobre seu passado ou como Xavier o concebeu. Mas ele viu Elaine mostrar ainda mais fanatismo do que ele esperava. No entanto, ele entendeu que este era um caso raro e que os outros elfos nunca acreditariam que ele era o deus deles ou a reencarnação de Remira. Na verdade, a fé dos elfos era ainda mais forte do que a fé de Solis. Afinal, os humanos aceitavam todas as espécies desde que acreditassem em Solis. Enquanto isso, os elfos só aceitavam elfos dentro de sua comunidade e fé. Não havia como uma mudança radical de paradigma ser trazida para aquela comunidade.
E Sylvester não tinha tais expectativas. Isso é o que você sente por mim, Lady Elaine. Sou apenas um homem simples possuindo algum grau de poder. Quanto aos olhos dourados, eles não são tão raros. Conheço duas crianças que os têm. Sylvester disse a ela. Por enquanto, tudo o que desejo fazer é nos preparar para qualquer conspiração que esteja acontecendo. Isso inclui ficar mais forte. E se a magia élfica pode ajudar, quero aprender com você. Elaine abaixou a cabeça com respeito. Se é isso que você deseja, então esse é o dever que o destino colocou sobre mim. Eu ficaria honrado em poder ajudá-lo a dominar a magia élfica. Então vamos começar imediatamente. Silvestre se preparou. Não tenho muito tempo, Lady Elaine. Voltarei ao condado de Sandal amanhã, já que é minha nova base. Tenho que me preparar para a guerra. Hendrix suspirou e sentou-se a certa distância. Não é tão difícil se você já adquiriu Elder Magic. Você sabe como dominar a magia antiga, o que ninguém pode. Você sabe como manipular o Solarium, o que nenhum outro sabe. Sylvester olhou para trás, para Hendrix. Parece que você fez muita pesquisa em Elder Magic. Uma vez que você se torna um grande mago, você sabe que tem muito tempo para perseguir coisas diferentes. Caso contrário, a insanidade se insinua, respondeu Hendrix, sem elaborar mais. Mas uma pitada de ciúme era evidente. Sylvester, não importa o que, não iria espalhar Elder Magic tão cedo. Era muito poderoso e, se caísse em mãos erradas, poderia causar a destruição do mundo. Então, qual é o conceito fundamental da magia élfica? Como ela é diferente da magia normal? E quais são os fundamentos para dominá-la? Sylvester perguntou a Elaine Hendrix. Antes de tudo, você tem que ser um elfo, respondeu Elaine. Não existe magia élfica se você não tem sangue. Porque nossa magia está ligada a ela. Com isso, Hendrix falou conforme conhecia os detalhes mais intrincados. Lord Bard, os elfos evoluíram com a natureza ao seu redor e até adoram. Apesar de sua fonte de magia ser Solarium, que vem do sol, sua magia especial está ligada às árvores, plantas e natureza. Então é como magia verde? Perguntou Silvestre. Os homens sagrados não desprezam aqueles com magia verde. Despreze minha velha barba. Hendrix amaldiçoou. Eles são tolos. Não há correlação entre elfos e magia verde. Apenas os mais patéticos dos homens sagrados sustentam essa opinião, que por acaso é a maioria deles. As sobrancelhas de Sylvester se contraíram, mas ele se absteve de dizer qualquer coisa. Ele não havia esquecido a história do Papa que ergueu uma montanha e morreu para proteger os inocentes, apenas para que seu nome fosse esquecido porque ele possuía magia verde. Então, como é diferente? Hendrix sorriu. É o mesmo de quando você usou cristais de Solarium, Lord Bard. O que é a natureza ao nosso redor? O que é este planeta inteiro? É um cristal de Solarium gigante. Então, espere. Sylvester gaguejou e voltou para sua cadeira, sua mente cheia de vários pensamentos. Você está me dizendo que os elfos podem espremer Solarium da própria natureza ao nosso redor. Principalmente plantas. Elaine deixou escapar como se fosse a coisa mais comum. Mas também é nossa maldição. Veja bem, a razão pela qual os elfos vivem tanto é que nossos ancestrais absorveram muito Solarium e, lentamente, à medida que evoluímos de geração em geração, nossa expectativa de vida só aumentou. No entanto, absorver muito Solarium também interrompeu o equilíbrio dentro de nossos corpos. Eventualmente, tornando-se extremamente difícil procriar. Em média, um elfo macho e uma fêmea podem produzir uma prole a cada 500 anos. Sylvester assentiu com a cabeça, entendendo o conceito por trás disso. Mas, eu sinto solar ao meu redor desde que eu era jovem. Elaine e Hendrix tinham rostos semelhantes. Então, eles se entreolharam e assentiram, chegando a um entendimento mútuo. Se for esse o caso, faria sentido como você conseguiu se tornar tão forte tão rápido, disse Hendrix. Não é normal ver um grande mago de 25 anos. Você tem que entender, Lord Bard.
Que não importa o quão talentoso você seja, há um limite físico para quantas mutações seu corpo pode suportar ao mesmo tempo. A classificação é um processo lento em que suas veias crescem, as reservas de solário aumentam e a estrutura geral do seu corpo se fortalece, dos ossos aos músculos. O fato de você ter feito isso significa que você sofreu demais ou há um segredo. Ambos, eu diria, respondeu Sylvester. Isso pode explicar por que sou tão forte, mas as habilidades que aprendo também dependem do meu intelecto. Nunca o chamei de burro, Lord Bard, interrompeu Hendrix. Eu nunca disse que você fez. Sylvester se concentrou em Elaine. Como dominá-lo? Posso senti-lo, mas não posso absorvê-lo sozinho. Elaine pensou nisso. A maneira como aprendemos é lenta e leva anos. Simplesmente tomamos consciência disso lentamente e começamos a dominá-lo por meio de treinamento oficial depois disso. No entanto, para você, a chave para o domínio é a praticar a drenagem do solarium de uma planta. Sylvester assentiu com a cabeça e se aproximou de uma planta colocada perto da janela. Então, se eu conseguir drenar o solário nele, estou usando magia élfica. Sylvester fechou os olhos e tentou sentir a presença do solário dentro da sala. Era uma simples parte de sua Elder Magic. Então ele viu facilmente o fluxo de solarium no corpo da planta. Estava estagnado no momento, pois não havia luz do sol. Eu deveria pegá-lo. Sylvester colocou a palma da mão perto dele. Você não precisa fazer essas coisas, Vossa Santidade, interveio Elaine. Deve ser uma habilidade passiva. Sylvester assentiu e baixou a mão. Como posso levar o solarium para tão longe assim? Espere, como meu corpo absorve isso do sol? Poros. Fotossíntese. Ele tentou sentir a mesma sensação de quando tomava banho de sol ou comia um cristal de solário. Era uma sensação que alguém poderia facilmente ignorar porque fazia parte da vida diária de alguém. Acho que você deveria dar uma olhada. Pegue o solário. Sylvester franziu as sobrancelhas e se concentrou. Ele não levantou as mãos, mas seu rosto constantemente franzia enquanto fazia o esforço. Logo, 10 minutos se passaram. Nada. Não entendo como iniciar. Será que devo comer a planta? Sylvester se perguntou em voz alta. Mas então, não será uma coisa passiva. Não é fácil, Santidade, disse Elaine. Demora décadas para nós, elfos, adquirirmos tal conhecimento. Mas, contanto que você pratique, tenho certeza de que entenderá. Sylvester suspirou e decidiu encerrar o dia. Obrigado. Vou manter isso em mente e continuar praticando. Sinto muito por impedi-lo de descansar. Vamos nos encontrar novamente pela manhã. Finalmente. Hendrix imediatamente se levantou e puxou Elaine junto. Boa noite. Sylvester também saiu da sala e se dirigiu aos aposentos de Xavier. Ele queria passar mais tempo com ela antes de partir. No entanto, quando Sylvester chegou do lado de fora da sala, ele encontrou um certo garoto de cabelos loiros sonolento parado no lugar, segurando um travesseiro e um cobertor. Sylvester olhou para o céu de uma grande janela. Já passa da meia-noite, Rex. Por que você ainda está acordado? Padrinho. A sonolência de Rex desapareceu em um instante e ele gorjeou. Eu queria ouvir histórias de você. Eu ouvi sobre tantas de suas aventuras e canções. Por favor, conte-me algumas tomadas. Sylvester riu. Uma criança era uma criança, afinal. E daí se ele era um príncipe, seu coração ainda era jovem e ingênuo. HMM. Talvez a história de um garotinho e seu amigo leão te emocione. Sylvester murmurou. Leão? Mas isso é tão comum. O leão era mágico e tinha asas, acrescentou Sylvester. Sim, senhor. Rex exclamou, cheio de emoção. Eu quero ouvir isso. Entre logo. Tenho certeza que minha mãe não vai se importar. Sylvester o convidou a entrar. Ele deveria ser o padrinho do menino e ensinar-lhe coisas. Por que não começar naquela mesma noite? Pensou ele. Terra Santa. Câmaras do Conselho do Santuário. As noites tornaram-se insones e os dias inquietos. Niel Gray, o primeiro guardião da luz e o autoproclamado Papa da Fé,
Viu-se encurralado pelos estranhos métodos de Sylvester para influenciar as pessoas. Como ele está fazendo esses pergaminhos? Niel questionou a sala friamente. Diante dele estava o conselho do santuário, composto pelos mesmos membros dos anteriores. Se isso continuar, a peregrinação será feita ao condado de Sandal, não aqui, a verdadeira Terra Santa. São Silvestre é popular e amado pelo povo. São Wazir expressou. Ele passou toda a sua vida ajudando-os. Niel parecia furioso com essas palavras. Não. Eu ordenei que você não o chamasse de santo. Mas ele é. Saint-Cyr, o espião-mestre, falou. É fato que São Silvestre derrotou os bárbaros da montanha, uniu o reino do sofrimento e curou a praga antes que ela matasse milhões. Ele pode ser seu inimigo, Papa Niel, mas ainda continua sendo um homem do clero. Niel rangeu os dentes e olhou para seu recém-nomeado general de todos os exércitos. Sir Maxim, você pode pertencer à Gracia, mas você é um escravo devido às suas ações pagãs. Você é obrigado a cumprir minhas ordens. Sir Maxim, um grande mago de Gracia, que uma vez se opôs a Sylvester e foi derrotado por Bloodrine, acenou suavemente com a cabeça, evitando contato visual com a voz de comando. Sua ordem é meu dever. Niel cruzou os braços e olhou o mapa de Gracia sobre a mesa. Eu preciso que você saia com uma guarnição do exército sagrado. Vá para cada aldeia, vila ou cidade que fica ao longo da Estrada Verde, até Pitfalton. Os outros membros do Sanctum endireitaram as costas, curiosos sobre o que o chamado Papa tinha em mente. Para fazer o quê? São Wazir questionou. Sylvester Maximilian quer me atrair para fora da Terra Santa, mas e se ele for forçado a sair em vez disso? Sir Maxim, eu quero que você vá e massacre metade da população de cada lugar que mencionei. Deixe a outra metade para contar o conto. Deixe a palavra se espalhar. O que acontece se eles ousarem me desafiar, seu Papa, sua única fé? Alarmado, São Wazir não aguentou mais. Sua Santidade. Isso enfraquecerá gravemente a força da humanidade. Precisamos de pessoas. A fé existe por causa de sua crença em nós. Niel o ignorou e caminhou em direção à porta. Eles se reproduzem como coelhos imundos. Não há mal se alguns morrerem. Sir Maxim, quero que isso seja feito imediatamente. Entendido. Sir Maxim levantou-se. Isso será feito, Sua Santidade. Que a santa luz nos ilumine. Niel ainda teve a audácia de dizê-lo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.